Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um encontro e hoje ainda vamos falar de direito penal. Vamos dar continuidade a um vídeo que eu fiz há muito tempo sobre conceitos malucos de direito penal que podem cair na sua prova. Alguns são bem conhecidos, outros nem tanto. Então, separei mais conceitos assim pitorescos para a gente ver do que se trata, para você não ser surpreendido na sua prova, seja uma prova objetiva, uma prova subjetiva ou talvez até mesmo numa prova oral. Beleza. A lista dos conceitos que a gente vai discutir hoje aqui está aí na descrição do vídeo. Ou seja, você já deu uma olhadinha se tem algum conceito que você não sabe do que se trata. Aí você assiste o vídeo. Mas se você já sabe, então não precisa perder o tempo aqui comigo hoje. Utilize-o para estudar outro assunto que você ainda não tem conhecimento. Ok, o primeiro conceito da lista é crime vago. E aqui a gente vai tratar de várias classificações de crimes que às vezes o pessoal não sabe do que se trata. Mas são bem simples e alguns um pouco mais sofisticados. Mas vamos lá. Crime vago. Crime vago é todo aquele crime cometido contra uma coletividade de pessoas ou contra alguém que não tem personalidade jurídica. Contra algo que não tem personalidade jurídica. Então, por exemplo, um crime contra o meio ambiente. Um crime contra o meio ambiente é um crime vago, porque o sujeito passivo, o atingido, é o meio ambiente que não tem personalidade jurídica, e na verdade todos são atingidos quando alguém polui um rio, por exemplo. Além disso, podemos citar crimes contra um cadáver. O cadáver não tem personalidade jurídica, então também é um exemplo de crime vago, ok? Então, bem simples aí o primeiro conceito. Vamos lá. Crime transeunte e crime não transeunte. É apenas uma expressão um pouco mais sofisticada para dizer crime que não deixa vestígio e crime que deixa vestígio, respectivamente. Então, o crime transeunte é aquele que não deixa vestígios, ao passo em que o crime não transeunte é aquele que deixa vestígios e, portanto, é necessária, em regra, a perícia. Ok, vamos para os conceitos, então, de quase crime e crime falho. Não confunda. Às vezes o candidato tem a ideia de que são conceitos sinônimos, mas não são. Quase crime é diferente de crime falho. O quase crime é sinônimo de crime oco, também chamado de crime impossível ou tentativa inidônea. Então veja só, mais uma vez, quase crime é a mesma coisa de crime oco, crime impossível e tentativa inidônea. São quatro conceitos, quatro termos com o mesmo conceito, digamos assim, com o mesmo significado, que é o crime impossível, o famoso crime impossível que a gente estuda na faculdade, então é a expressão mais conhecida, beleza? E não se confunde com o crime falho, que é sinônimo de tentativa perfeita, tentativa que ocorre quando o agente não consegue chegar ao seu objetivo por circunstâncias alheias à sua vontade. Quando a tentativa é perfeita, nós temos aí, então, o crime falho. Tudo bem? Ok, vamos para o próximo. Crime de tendência. O que é o crime de tendência? Nada mais do que o crime com intenção ou dolo especial ou específico. Normalmente, os crimes são punidos a título de dolo, mas alguns deles se faz necessário, para haver a punição, um dolo específico do agente. Por exemplo, delito de furto. O dolo do agente é furtar bem alheio para proveito próprio. Ora, esse para proveito próprio nos traz um dolo especial. Então, crime de tendência tem essa expressão, cuidado na hora da prova. Ok? Crime de empreendimento ou crime de atentado. Aqui são sinônimos. Crime de atentado e crime de empreendimento. O que é que significa isso? São crimes cuja a tentativa é punida com a mesma pena do crime consumado. Nós sabemos que quando o crime é tentado, a pena será diminuída, de acordo com o Código Penal brasileiro.
Ou seja, o crime consumado tem a pena X, mas o tentado por não ter, o agente não ter conseguido o seu objetivo, ele vai ter uma pena diminuída, uma causa de diminuição de pena prevista na parte geral do Código Penal. Então a pena não é a mesma. Mas se for a mesma, nós teremos um crime de empreendimento ou um crime de atentado. Qual seria um exemplo? Artigo 352, anotei aí para você, evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva usando de violência contra a pessoa. A pena é detenção de 3 meses a 1 ano, além da pena correspondente à violência. Ou seja, o próprio artigo já traz, evadir-se ou tentar evadir-se. Então, é a mesma pena para a tentativa e para o crime consumado. Temos aqui um exemplo de crime de atentado ou crime de empreendimento. Beleza. Crime de fusão. Já ouviu falar nisso? Um crime de fusão? Olha só. Essa é uma classificação bem pitoresca, bem curiosa. Também chamada de crimes parasitários. Eu já vi em algum lugar essa expressão, crimes parasitários. É a mesma coisa de crimes de fusão. São crimes que só podem ocorrer se outro crime prévio já ocorreu. Exemplo, receptação. Receptação só é configurada quando o bem receptado é proveniente de crime anterior, por exemplo. Então, é preciso que haja um crime anterior para haver o delito de receptação. Portanto, aqui temos um exemplo de crime de fusão, também um crime chamado de parasitário. Beleza. Agora vamos para uma expressão bem famosa, ficou bem famosa aí no passado, que é o chamado crime de plástico. Ficou bem famosa porque caiu em uma prova de Ministério Público, eu esqueci qual foi o estado, mas caiu, o que era o crime de plástico. E a galera entrou em paranoia porque ninguém nunca tinha ouvido falar nisso. De fato, nem eu tinha escutado falar nessa expressão até então, mas ficou bem famosa, vários professores comentaram sobre o conceito de crime de plástico, e aí observei duas correntes. Temos uma corrente adotada pelo professor Rogério Sanches, que me parece uma corrente majoritária, uma corrente que vários professores seguiram esta linha, pelo menos na época, os artigos foram escritos nesta linha dele. E também temos uma posição do professor Kleber Masson um pouquinho diferente, e a gente vai ver as duas agora. A primeira corrente, pessoal, diz que os crimes de plástico, ao contrário dos crimes naturais, são crimes que só existem em determinadas épocas e sociedades, refletindo assim a evolução da própria sociedade naquele momento. Diferentemente dos crimes naturais, que sempre foram crimes, sempre existiram. Por exemplo, o delito de homicídio. O delito de homicídio, basicamente, desde que o homem vive em sociedade, ele existe. O homicídio é punido de alguma forma. Então, o crime de homicídio é um delito natural. Mas certos delitos, como os delitos contra a ordem tributária, por exemplo, só existem em certas sociedades em certo nível de avanço tecnológico, cultural, enfim. Esses crimes que só existem em determinadas épocas e em determinadas sociedades são os delitos de plástico, segundo o professor Rogério Sanches e grande parte da doutrina. O professor Kleber Masson traz uma perspectiva levemente diferente. Para o professor Kleber Masson, de fato, existem os delitos naturais e os delitos de plástico. Mas estes são delitos que o próprio Estado molda, e por isso plásticos, para proteger bens jurídicos dele mesmo, do próprio Estado. E aqui, mais uma vez, o exemplo do delito de delitos contra a ordem tributária, que punem aquele, por exemplo, que sonega imposto, e, ou seja, o imposto é do Estado, e para proteger o imposto que é do Estado e proteger o próprio Estado, ele cria um delito específico, ele molda um delito para se proteger, então um delito de plástico, segundo a explicação do professor Kleber Masson. Então temos essas duas visões deste mesmo conceito, ok? Você fica aí com as duas. Beleza. Vamos para o conceito de serendipidade. É uma expressão utilizada por ministros do Supremo Tribunal Federal e do STJ, muito conhecida, hoje é muito conhecida, mas na época em que foi utilizada, aí causou um certo espanto, que é serendipidade. Nada mais é do que o encontro fortuito de provas. Ou seja, durante uma investigação de um crime X,
a polícia encontra indícios de um crime Y de maneira fortuita. Aqui temos a serendipidade. Beleza. Ponte de ouro e ponte de prata são conceitos trazidos por von List. Bem clássicos, a gente aprende na faculdade, mas se você não lembra, vamos relembrar do que se trata. A ponte de ouro e a ponte de prata. Nada mais são do que expressões que significam ponte de ouro, o arrependimento eficaz e a desistência voluntária. Nesses dois casos, nós temos a ponte de ouro. E a ponte de prata é justamente o arrependimento posterior, que ocorre quando a gente devolve o bem em delitos que não houve violência até o recebimento da inicial. Aqui nós temos o arrependimento posterior, ponte de prata. E a ponte de ouro, arrependimento eficaz ou a desistência voluntária. Nesses dois casos, a gente lembra, o agente só responde por aquilo que efetivamente praticou. Se conseguir evitar o resultado, beleza. Ele não será punido por aquilo que ele queria fazer, mas desistiu ou evitou com sucesso. Aqui nós temos a ponte de ouro de von List. Legal. Agora vamos para uma expressão também famosa, pegou muita gente surpresa numa prova do Ministério Público de Minas Gerais, se não estou enganado, que é a prognose póstuma objetiva. E aí a pergunta era essa, candidato, o que é a prognose póstuma objetiva? Olha, é bem sofisticado esse conceito, mas em linhas gerais, pelo que eu aprendi, pelo que eu li, fui atrás, enfim, consegui ler e aprender um pouco sobre o tema, cheguei à conclusão de que a prognose póstuma objetiva significa um juízo de valor feito pelo magistrado, uma prognose póstuma porque feita depois que o fato ocorreu e de maneira objetiva porque leva em consideração o homem médio. Ou seja, o juiz, quando analisa se uma conduta foi capaz de criar um risco lesivo ou um resultado, ele faz esta prognose, esta análise, de maneira póstuma, porque o fato já ocorreu, ele nunca investiga ou analisa, melhor dizendo, o fato antes dele acontecer, mas sim, o fato é sempre colocado ao juiz depois que aconteceu, por isso póstuma essa prognose, e de maneira objetiva, para saber se aquela conduta é capaz de criar aquele risco de maneira ao homem médio, ou seja, numa análise de um homem médio. Ok? Então, o exemplo do professor Rogério Greco, que a gente até já viu lá no nosso encontro sobre teoria da imputação objetiva, é aquele caso do cidadão que tem um tio bastante rico e ele é o único herdeiro em potencial e ele dá uma passagem de avião para que o tio vá para a Romênia, por exemplo, e aí eles têm a esperança de que o avião caia. O avião realmente cai nesse exemplo. E aí? Nesta prognose póstuma objetiva, o juiz vai analisar, vai fazer a sua prognose depois que o fato ocorreu, ou seja, depois que o avião caiu, de maneira objetiva, de maneira de um homem médio. Ou seja, para um homem médio, aquele sobrinho tinha condições, aquela atitude dele dar uma passagem de avião para o tio, aumentou o risco dele de maneira média? Não. Então, não pode ser imputado o resultado ao sobrinho, por mais imoral que ele seja. Ok? Então, em linhas gerais, essa é a noção de prognose póstuma objetiva aí para vocês. Beleza. Direito penal quântico. Essa também é uma expressão bastante sofisticada. Foi a primeira vez que eu a escutei foi numa aula do professor Rogério Sanches. Ele sempre vem com expressões bem interessantes. Por isso, recomendo que você siga-o nas redes sociais. Ele está sempre trazendo conteúdo novo para a gente. Beleza. Direito penal quântico, pessoal, é um conceito que nos traz uma noção de direito penal mínimo, digamos assim. O direito penal quântico, ele não se preocupa apenas no que está escrito na lei propriamente dita, de maneira matemática, de maneira simples, numa equação A. Se A é B, então C. Isso é um direito penal clássico. Mas o direito penal quântico traz outros elementos a esta equação para saber se o direito penal será aplicado ou não ao caso concreto. Ou seja, o direito penal quântico se relaciona intimamente com conceitos como política criminal, como princípio da insignificância, tipicidade material, imputação objetiva, princípio da adequação social. Ou seja, são elementos que trazem ao aplicador do direito a possibilidade de não aplicar o direito penal. Ou seja, o direito penal quântico ele se relaciona, ele tem a ver
com tudo isso, todos esses elementos que trazem ao aplicador possibilidades de evitar a aplicação do direito penal ao caso concreto. Ok? Vamos para o próximo. Direito penal de primeira, segunda, terceira e quarta velocidades. O que é isso? O que são as velocidades do direito penal? Os doutrinadores, estudando a evolução do direito penal, criaram esta classificação, esses conceitos de velocidades do direito penal. Basicamente, pessoal, o tema é realmente muito mais sofisticado do que isso, mas o basicão para concurso é o seguinte, para você pelo menos ter uma noção de onde caminhar, é o seguinte: o direito penal de primeira velocidade é o mais lento, é o direito penal mais devagar, mais moroso, mais perfeccionista, ou seja, com mais etapas, e por isso é aplicado quando nós temos um crime grave, uma pena que vai privar a liberdade do cidadão. Ou seja, um delito de homicídio, por exemplo. Um processo que lida com um homicídio, por exemplo, um roubo, um latrocínio, é um processo lento, é um processo com várias etapas, com defesa, com garantias dadas ao réu. Por quê? Porque o resultado daquilo, aquela pena que pode ser aplicada a ele, pode ser bem grave. Então, por isso que o direito penal aqui é de primeira velocidade, é mais lento, é a primeira marcha. Na primeira marcha, ok? Beleza. A segunda velocidade do direito penal ela é mais rápida. É um direito penal mais tranquilo, mais rápido. Por quê? Porque a pena agora é bem pequenininha. A pena agora que pode ser aplicada ao réu, nestes casos, o direito penal de segunda velocidade é bem pequena. Então, chega-se à conclusão de que pela proporcionalidade pode até ser melhor retirar um pouco das garantias do réu para acelerar a aplicação da norma penal, porque isso vai ser, de certa forma, mais benéfico, porque ele já tem ali nós já temos uma resposta da sociedade e a retirada de certos direitos para acelerar a aplicação do direito penal não vai ser tão grave assim na proporcionalidade, porque as penas a serem aplicadas normalmente não são privativas de liberdade. E aqui o exemplo, juizados especiais criminais. Ou seja, as penas aplicadas no juizado especial criminal normalmente não são privativas de liberdade. Pelo contrário, há um princípio no juizado especial criminal em aplicação de penas restritivas de direito. Então aqui você pode suprir algumas etapas e aplicar um processo célere, um processo sumaríssimo, ali bem rápido. É um direito penal de segunda velocidade. Tá. Aí você vendo essa lógica, aí você pensa que o direito penal de terceira velocidade é aquele mais rápido. Calma, calma. O direito penal de terceira velocidade tem uma peculiaridade muito interessante. O que é que ele é? O direito penal de terceira velocidade, ele conjuga as características do direito penal da primeira velocidade com o direito penal da segunda velocidade. Em outras palavras, o direito penal da terceira velocidade, ele é rápido como o da segunda velocidade, ele é célere, ele retira certas garantias do réu, mas as penas aplicadas é do direito penal da primeira velocidade. Ou seja, aqui o direito penal da terceira velocidade, também tido como direito penal do inimigo nas lições de Gunther e Jacobs, significaria retirar garantias do réu e aplicar-lhe uma pena grave. Ora, esse direito de terceira velocidade não é permitido em nosso sistema constitucional pelo princípio da proporcionalidade, da não culpabilidade, etc. E todas aquelas garantias previstas na Constituição para o réu. Elas não podem ser retiradas para aplicar algo muito grave. Elas podem até ser retiradas de lado, colocadas de lado um pouco de lado, né, já que os princípios são prima facie, para aplicar penas tranquilas, penas restritivas de direito. Beleza? Mas direito penal do inimigo, ou seja, direito penal de terceira velocidade, não, hein, pessoal? Não. Ok? No nosso país, não. E o direito de quarta velocidade, para alguma doutrina que fala nela, é nada mais do direito penal internacional. O direito penal de quarta velocidade, então, está relacionado ao direito penal internacional. Se quer na sua prova, você já vai saber. Beleza? Estamos chegando ao fim na nossa lista, ok? Vou dar um corte aqui, a gente já segue com os últimos conceitos. Beleza. Ok, voltamos. Então, vamos lá para os últimos conceitos que eu separei para vocês. Progressão criminosa e crime progressivo. Cuidado para não confundir essas duas expressões que, apesar de parecidas, trazem conceitos, noções completamente diferentes. Progressão criminosa, então, não se confunde com o crime progressivo. O crime progressivo é nada mais do que um crime que, para acontecer, precisa necessariamente passar por outro crime. Exemplo, para a gente entender, homicídio. Todo homicídio
ele pressupõe necessariamente a passagem pela lesão corporal. Eu só mato alguém se primeiro eu lesioná-la. Claro, se a lesão for tão grave a ponto de extinguir sua vida, eu pratiquei um homicídio. Mas o homicídio é um crime progressivo porque o agente, para chegar ao homicídio, tem que passar necessariamente pela lesão corporal. Ok, esse é o crime progressivo, é diferente da progressão criminosa. A progressão criminosa é o seguinte: o agente está praticando um delito, mas durante a execução ele altera o seu dolo e passa a praticar um delito mais grave na cadeia de evolução do primeiro delito. Então, basta pensarmos, por exemplo, num agente que tem primeiramente um dolo de roubar. Ele quer roubar a vítima. Este é o dolo inicial. Mas durante o roubo ele pensa: eita, essa pessoa aqui pode me denunciar, vou matá-la. Ora, durante a execução ele muda o dolo e passa a praticar o latrocínio. Ou seja, ele parte de um roubo e vai para o latrocínio. Ou seja, aqui houve uma progressão criminosa. Ok? Esse conceito é muito importante, especialmente em provas de sentença penal, que às vezes o examinador gosta de explorar uma situação prática que traz uma progressão criminosa e aí o agente só responde pelo delito mais grave que cometeu. Beleza, vamos nessa. Efeito carrapato em direito penal. Essa é uma expressão muito engraçada que eu vi pela primeira vez no Facebook, assim, no Instagram, alguma rede social, alguém botou, e eu disse: nossa, efeito carrapato, a que ponto chegamos? A que ponto chegamos, hein, pessoal? De pergunta de concurso. Mas daí, vamos ver, né? Vamos ver. Efeito carrapato tem a ver com leis ultrativas do direito penal. O fenômeno da ultratividade do direito penal. A gente sabe que, no direito penal, a lei não retroage senão para beneficiar o réu. Beleza, mas em certos casos, por exemplo, lei temporária e lei excepcional, para os crimes cometidos durante sua vigência, ela pode ser aplicada, inclusive, após a sua retirada do sistema. Ora, aqui temos o efeito carrapato. Então, por exemplo, temos uma lei excepcional ou uma lei temporária do que vai vigorar aí de tanto a tanto, de 1º de janeiro de um ano tal até 31 de dezembro deste mesmo ano. E aí o cidadão pratica um delito neste ano, onde estava vigorando a lei. Ora, quando terminar o prazo dela, um abraço, né? Ou seja, ela será revogada. Só que haverá o efeito carrapato, ela vai grudar. Ela vai grudar no agente como se um carrapato fosse. E aí o agente poderá ser processado anos depois, inclusive, desde que não prescrito, por um crime que ele cometeu no passado. Este é o efeito carrapato que tem a ver com a ultratividade da lei penal. Ok, ambicídio. O que é o ambicídio? Nada mais é do que o chamado pacto de morte, também chamado de ambicídio. Beleza. Abigeato. Candidato, o que é o abigeato? Aqui está na moda, hein? Esse aqui está na moda demais, porque temos uma lei recentíssima que alterou este delito de abigeato. O que é abigeato? É nada mais do que o furto de semoventes. Toda vez que há um furto de um semovente, por exemplo, você furta um gado, você vai lá e pegou uma vaca ou alguns bois do seu vizinho, por exemplo, você praticou um abigeato. E a Lei 13.330 de 2016, recentíssima, alterou o Código Penal brasileiro para tipificar de forma mais grave, o furto e a receptação de semoventes destinados à produção, ok? E aqui não é só gado não, hein? Pode ser gado, pode ser cavalo, pode ser bode, pode ser ovelha, pode ser até mesmo um cachorro, se o cara tinha um canil ali para a produção, para a venda de cachorros, enfim, de cães, etc. Venda de semoventes para a produção, o furto destes semoventes para a produção, ele é mais grave hoje em dia. Ok. Crime de acumulação. O que é isso? Crimes de acumulação são delitos que só podem ser tipificados quando o agente pratica aquela conduta de maneira reiterada. Calma, cuidado para não confundir com delito habitual. Vamos dar um exemplo aqui para ficar bem claro. Ora, a gente sabe que pescar em época proibida é delito ambiental, ok? Mas aí o cidadão ele pescou um peixe, um único peixe. Ora, é crime?
Não, pessoal, não, porque a gente sabe que, segundo o STF, aplica-se o princípio da insignificância para delitos ambientais. Então aqui é insignificante. Um peixe, tudo bem, em tese é crime, mas na prática materialmente não é. Mas aí o cara, se ele pescar um peixe todo dia, e se ele pescar um peixe todo santo dia durante um ano, ele vem repetindo aquilo ali, ó. Aqui sim, aqui nós temos um delito contra o meio ambiente, é um delito de acumulação. As condutas acumuladas do cidadão que pesca um peixe todo dia poderão ser tipificadas como um delito contra o meio ambiente, neste caso, ok? Muito bem, e para fechar, nós temos os chamados crimes de hermenêutica. Também aí uma expressão que eu vi falar faz algum tempinho, foi num periscope do professor Kleber Masson. Aliás, recomendo também você segui-lo. Ele falou o seguinte, que crime de hermenêutica nada mais é do que crimes que surgem através da interpretação do aplicador. O crime não está na lei, está na interpretação do aplicador. Não é adotado, claro, no Brasil, porque o direito penal brasileiro segue claramente o princípio da legalidade. Só é crime o que está previsto em lei. Ok? É isso, pessoal. Estes foram alguns conceitos malucos aí, interessantes, pitorescos, de direito penal que separei para vocês. Claro que a gente pode fazer outra lista depois. Espero que tenham gostado. E se encontrar essas expressões na sua prova, vocês vão lembrar, tenho certeza. Um abraço, até o próximo. Tchau, tchau.